E nesta manhã de terça-feira vamos falar de um assunto de extrema importância para a população de União da Vitória, que praticamente nos últimos 5 anos vem acompanhando essa novela praticamente. A questão da iluminação pública no município. Até hoje nós temos uma iluminação precária, em alguns pontos sequer tem iluminação e, claro, isso traz para a população a questão da falta de segurança, infelizmente, é, a questão também do vandalismo, a gente sabe que há e que há muitas vias hoje na penumbra ou literalmente no escuro. E não adianta só trocar a lâmpada porque essa tecnologia, né, das lâmpadas atuais é bem ultrapassada. Hoje a questão é lâmpadas em LED. Aí, só recapitulando aqui rapidinho, lá no final do mandato do ex-prefeito Santinho Roveda, foi lançado um edital para, então, a colocação em iluminação LED em toda a cidade de União da Vitória. Na época, o processo licitatório foi vencido pela empresa IP Foco. Aí, então, no ano seguinte, entrou o ex-prefeito Bachirabas, que mandou fazer uma revisão dos contratos e, na sua visão, disse: opa, não, esse contrato aqui não vai beneficiar a população de União da Vitória a médio e longo prazo. E aí entrou no imbróglio jurídico e estava até agora. Então passaram-se 5 anos, União da Vitória ficou para trás. A cidade vizinha de Porto União, por exemplo, já tem iluminação LED. Até muita gente gosta de fazer a comparação, né, entre as duas cidades, são cidades irmãs, onde uma cidade no claro e a outra no escuro, né? E claro, fica aí aquela questão, né, para quem mora na Vitória, poxa, né, custa para uma iluminação LED, e tudo isso veio se arrastando. Até que, nesse ano, assumiu o prefeito Ari Carneiro, que sentou junto à empresa, sentou junto aos vereadores e ali chegaram no consenso. Claro que tudo tem que passar pelo crivo da Câmara de Vereadores. E ontem, durante a 19ª sessão ordinária do ano de 2025, os vereadores aprovaram de forma unânime esse projeto. Para a gente entender tintim por tintim sobre esse projeto, hoje nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Legislativo de União da Vitória, vereador Anderson Cardoso. Anderson, muito bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite e vir essa manhã gelada, mas para falar desse assunto de extrema importância e, enfim, né, fim de novela e um final feliz para a população de União da Vitória. Bom dia, Anderson. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os funcionários aqui da Rádio Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É uma satisfação, Thiago, estar aqui mais uma vez. É a segunda vez, né, que eu estou aqui conversando com vocês. Então, estou à disposição, né, para esclarecer dúvidas e para falar realmente, né, Thiago, até que enfim se encerrou essa questão desse imbróglio que vinha há muitos e muitos anos com relação à iluminação da nossa cidade. E você bem falou, graças a Deus agora a nossa cidade vai receber aquilo que merece, né? Uma iluminação de qualidade, iluminação de LED, que vai beneficiar, né, a todos os munícipes de União da Vitória. Bom, Anderson, os vereadores do município, né, você como presidente ou vice da casa, estiveram acompanhando todas as reuniões que tiveram a prefeitura com a empresa a IP Foco e que estavam nesse imbróglio jurídico, né? Não ia para frente nem para trás, estava tudo travado ali. Para que a população possa entender como que estava essa situação antes e agora que foi aprovado, então, esse projeto, um projeto de lei ordinária, né, que foi colocado. O pessoal fala, foi colocado às pressas, assim, para ser votado de qualquer jeito. Não, até porque existia um prazo legal, né? Agora, salvo engano, é começo de julho, então era tudo com prazo. E não foi simplesmente colocado tudo, como a gente fala, né, às coxas. Foi tudo muito bem conversado. A gente está já no mês 6, então foram praticamente 6 meses já conversando com a empresa, lembrando que estava tudo de forma no jurídico, né? Não estava complicado a situação. Para que a população possa entender como que estava antes a situação, né? E agora como vai ficar que os vereadores aprovaram. A empresa, pelo que eu soube, ela também abriu mão de muita coisa, né? Então, não vai ter a população de União da Vitória ter que pagar mais caro por isso a médio e longo prazo. E nos explica, Anderson, como é que ficou, como é que esse projeto chegou aí nas mãos dos vereadores e que foi aprovado ontem de forma unânime? Então, Thiago, graças a Deus, então ontem, na noite de ontem, na sessão, realmente foi aprovado por unanimidade, né? Todos os vereadores foram favoráveis e você falou bem, não teve nada às pressas, nada à escura, toque de caixa, né, com extraordinária, muito pelo contrário, né? Então eu, como presidente do Legislativo, prezo muito por isso, né, da gente tratar as coisas com responsabilidade, com comprometimento, trazendo transparência a todos, né, Thiago? Porque a política, eu sempre falo, a política infelizmente está muito desacreditada,
né, Thiago? E é isso que eu quero trazer hoje. Eu sempre falo, eu nunca fui político, nunca fui envolvido nem de família política, não nasci em berço de ouro nem nada, então sempre ralei bastante na minha vida, e eu valorizo, né, as coisas, e como cristão também, então a gente preza por fazer as coisas certas, corretas. Lógico que não somos perfeitos também, né, Thiago? Pode acontecer de ter erros, mas a gente busca sempre fazer o nosso melhor, busca sempre acertar, né? Como eu falei, quem foi eleito, quem está ali como vereador, até o prefeito, quem se envolve na vida pública, nunca pensa em entrar para prejudicar, né, a cidade, para fazer as coisas erradas. Não, muito pelo contrário. Busca sempre querer acertar, né, Thiago? Mas como eu falei, às vezes pode acontecer um erro ou outro, mas nessa questão então da iluminação, realmente ela já vem de muitos anos, né, que foi para a questão, né, de justiça e tudo mais, que não cabe aqui, eu acho, a gente entrar em todos esses detalhes, porque não compete também aos vereadores, né, Thiago? Estava sendo resolvido na justiça, às vezes a empresa perdia a questão, recorria, outra juíza dava como ganha e assim foi por muitos anos. Mas uma coisa é certa, essa foi a empresa que venceu a licitação, né, Thiago? Então, eles tinham o direito de executar o projeto, de colocar a iluminação. Então, como teve todo esse imbróglio aí na justiça, eu até parabenizei ontem. Eu sempre falo, né, Thiago, você tem pessoas que às vezes não aparecem, mas que fazem toda a diferença. E eu tenho como princípio de citar o nome, né, dessas pessoas. E uma delas é o jurídico, que é o meu advogado, né, o jurídico da presidência, que ele entrou em contato com os advogados da empresa para buscar entender se realmente era tudo aquilo que se foi criado, né, se realmente era aquele valor exorbitante. E a gente, acredito que nós fomos os primeiros ali, a Câmara de Vereadores foram os primeiros a abrir as portas, né, para o diálogo. Recebemos a empresa lá na Câmara, foram com seus advogados. No primeiro momento eu solicitei que eu gostaria dessa reunião apenas para os vereadores, não abrir assim, né, para toda a população, para a gente ali sanar dúvidas, reajustar algumas coisas realmente, Thiago. Como você falou, a empresa abriu mão de algumas coisas, né? Então foi, vou dizer assim, de muita parceria realmente. É como diz o projeto, né? PPP, é uma parceria público-privada. Então eles tiveram bom senso também, cederam um pouco. Um acordo é isso, né, Thiago? A pessoa cede um pouco de um lado, o outro tem que ceder também. E o intuito maior, né, é beneficiar a nossa população, beneficiar a nossa cidade. Então, a partir disso, se gerou esse diálogo, né, Thiago? O executivo também abriu as portas, depois até conversando com o Renato, né, que é o diretor da empresa, ele nos falou: Anderson, é a primeira vez nesses 4 anos aí, 4, 5 anos, que alguém do legislativo e do executivo dão oportunidade para eles, do diálogo, de conversar, de tentar entrar num acordo. Então, infelizmente, faltou isso, né, por parte da gestão passada de: pessoal, vamos sentar então, a gente viu esse erro aqui e ali, dá para corrigir, dá para melhorar. Infelizmente não teve, né, Thiago? Como eu falei, não vamos citar aqui quem foi culpado ou não, mas falar da nossa parte desse ano, né, o que compete a gente. Houve esse diálogo, houve essa conversa, bastante conversa, foram mais de 6 meses aí. A empresa veio 2 vezes na Câmara, foi umas 3, 4 vezes lá no Executivo. Teve essa comitiva da Prefeitura, que decidiram ir até a cidade de Porto Alegre, que a empresa IP Foco é uma das cidades, né? Eles atuam aí em várias cidades do Brasil, que tinha essa iluminação instalada. E eu exigi, né, Thiago, que tivesse alguém do Legislativo presente lá. Eu não pude ir no momento, então eu nomeei ali o Cordovan Neto, né, que é o meu vice-presidente hoje, e ele foi até lá. E o mais interessante, né, Thiago, trouxe boas notícias. Viu o funcionamento, eles têm uma central de operação que cuidam de tudo. Antigamente, quer dizer, no momento, né, que nós estamos hoje, quando se queima uma lâmpada, né, Thiago, o munícipe tem que estar ligando pro vereador, ligando, perguntando: gente, qual que é o 0800, aonde que eu ligo, como que funciona. Então, no momento, nós temos uma empresa, Thiago, que presta o serviço de manutenção. Até essa empresa também está com os dias contados, né, já está no emergencial e vence agora 3 de julho, por isso também um pouco da nossa pressa ali, né, para se definir logo essa questão da iluminação. Então essa empresa aí, até lá, ela tinha 48 horas para colocar a lâmpada ali, infelizmente só trocava, colocava mesmo a lâmpada amarelada. E às vezes demorava, às vezes 3, 4, uma semana, 2 semanas. Os munícipes que estão me escutando nesse momento sabem o que eu estou falando.
E quando pediam pra gente, Thiago, e a gente conseguia, né, intermediar ali, o munícipe mandava mensagem me agradecendo. Anderson, obrigado. Eu ficava até sem jeito, Thiago, porque é uma coisa simples, né? É, o munícipe, ele paga essa conta. Vem na sua fatura lá de energia. Então eu falava, viu, não fiz nada demais. E agora não vai precisar mais isso. Com essa iluminação de LED aí, com essa central de monitoramento que eles têm, você vai poder ligar, lógico, vai ter um número disponível lá, um WhatsApp, um 0800, mas já acusa para eles lá no sistema. Ó, a lâmpada tal, número tal, da rua tal, do bairro tal, né, apagou. Em 24 horas ela será ligada novamente com a LED, né, aquela branquinha, trazendo qualidade, segurança, enfim. Então, foi dessa forma, sabe, Thiago? Não sei se eu respondi toda a tua pergunta ali, mas foi dessa forma, com muito diálogo, e chegamos aí até essa questão da ordem de serviço, né, que foi emitida para a Câmara. Então é apenas o projeto que autoriza o Executivo, também é uma lei isso, precisa passar, né, pela Câmara de Vereadores, e todos os vereadores ali então foram favoráveis a essa emissão da ordem de serviço. Isso que a população quer saber, tá? Mas aquele papo que a médio e longo prazo, que é 5, 10 anos, nós, como consumidores, iríamos pagar o dobro, o triplo da iluminação pública. Como ficou isso no projeto? O consumidor quer saber, vai vir mais caro a sua taxa de iluminação pública na sua conta de luz ou não? Então, Thiago, esse foi acho que a maior preocupação nossa, né, como vereador, de não afetar o contribuinte final, né, o munícipe de Nova Vitória, não pesar no bolso. E esse então foi um compromisso da empresa, né, até tem várias gravações, vídeos e tudo mais, aonde eles falam que não vai onerar realmente o contribuinte. Essa é a parte boa, né? Então, pense, Thiago, não vai aumentar na tua fatura e você terá lá, né, a iluminação na frente da tua casa. Outra novidade também, né, que muitos me cobravam, Thiago, é a respeito da extensão de rede. Já ouviu falar? Extensão de rede é aquilo, o munícipe batia foto lá, fazia vídeo, Anderson, na frente da minha casa tem o poste aqui, ó, mas a iluminação só vai até ali, 50 metros, 100 metros pro lado. Às vezes uma nova moradia, né, Thiago, algo assim, um bairro mais retirado. E o pessoal cobrava, pô, eu pago, né, a conta na fatura de energia. Só que, infelizmente, era dessa forma, Thiago. Eu fui lá conversar com o gerente da Copel e ele falou assim, Anderson, não é necessariamente esse valor que todos pagam que você é obrigado a ter iluminação na frente da sua casa, no poste da sua casa, né? Esse valor que é pago é para fazer uso de toda a iluminação da cidade, que você, né, anda para lá e para cá, então, no caso, você estaria pagando isso. E o munícipe às vezes não entendia, né, Thiago? Então agora eles também nos passaram esse compromisso, são mais ou menos 9.000 pontos que tem, 8, 9.000 pontos, e será feita essa chamada extensão de rede. Para você ter uma ideia, Thiago, antes, por exemplo, tem o poste na frente da tua casa e não tem nem a haste e nem a lâmpada. Teria que fazer uma licitação de uma empresa só para colocar a haste e a outra para colocar a lâmpada, então uma burocracia tremenda. E agora com essa empresa, né, com esse acordo, ela estará fazendo então essa extensão de rede, então todos terão iluminação na frente da sua casa. Bom, então, para que a gente possa entender a questão burocrática. Então, outros vereadores aprovaram e agora esse projeto vai para a sanção do prefeito, é isso? Isso. Daí, a partir dessa assinatura da ordem de serviço, né, Thiago, a empresa aí fará um cadastramento em toda a nossa cidade, aí, fazer o levantamento. E eles nos passaram aproximadamente uns 100, 120 dias para estar aí a cidade inteira de LED. Eu até solicitei, né, para iniciar em tipo duas partes da cidade, né? Poderia se começar pela região sul, um exemplo, Bela Vista, Limeira, Rio da Areia, Rossio, São Basílio, assim por diante, e também vindo lá para cá, né? Por exemplo, São Sebastião, encerrar aqui na iluminação do centro. Então, aproximadamente esses dias aí. Então, agora, a partir do momento, a parte mais, digamos, a parte burocrática, a parte chata da coisa, que a gente fala assim, né, que é a papelada toda, essa fica praticamente agora 100%. Além dessas algumas assinaturas, que a questão, né, de praxe, então essa empresa ela pode começar imediatamente. Vence agora dia 2, dia 3, né, aquela questão emergencial, né? 3 então, de julho. a partir dali, então, a partir do dia 4, essa empresa já pode começar a operar, é isso? Isso, e até eles nos passaram, né, Thiago, que ficará 2 ou 3 vezes melhor que a iluminação de Porto União. Você falou ali do comparativo, né, que tem, isso não tinha como fugir.
E eu já falei várias vezes na Câmara de Vereadores também. Eu moro ali, Thiago, no bairro São Basílio Magno, bem na divisa dos municípios, de frente ali com o Campo do Escurim. Uma vez eu fiz um vídeo que no mesmo poste, Thiago, na frente de casa, pro lado de lá tinha uma haste, né, de LED, bonitinha, iluminação branca, e pro lado de União da Vitória, aquela, até a haste é feia, uma hastezinha simples, de ferro, feia, e aquela iluminação amarelada de mercúrio que não ilumina nada, né? Realmente, a iluminação, ela deixa a desejar muito, né? E é claro, a população acaba comparando, né? Obviamente, são cidades diferentes, estados diferentes, mas como quem mora aqui é tudo junto, misturado, o pessoal gostava de fazer bastante esses comparativos nas mais diversas frentes, e a iluminação pública era aí um grande entrave, então, realmente, da população. Então, a população de Vila Vitória, para quem está chegando agora, pegando aqui na metade a conversa, a gente está aqui com o presidente do Legislativo de Vila Vitória, o Anderson Cardoso, para falar que ontem, de forma unânime, todos os vereadores do município aprovaram esse projeto de lei que autoriza a prefeitura a emitir agora essa ordem de serviço. Eu não sei se questão de valores, é claro, você tinha que estar aqui com essa ordem de serviço em mãos, mas em questão de valores, tem-se ideia do valor total desse investimento, né, por parte da IPFOC no município? Então, Thiago, eles nos passaram, né? Como que vai funcionar? O investimento deles agora, eles vão investir, né? Aproximadamente uns 10 milhões para instalar toda a iluminação no nosso município. Então, eles estarão, como se diz, gastando do bolso deles no momento agora e receberão, né, ao longo do prazo aí. Né? O contrato é de 23 anos aqui em nosso município. Então, é dessa forma que vai funcionar. E hoje, a prefeitura paga nessa conta, paga para a Copel. E automaticamente a empresa estará pagando. Então, lógico, a empresa também tem que ter seu ganho, né, Thiago? Também tem que ter o seu faturamento com a troca tudo por LED, né? Você sabe, o LED ele é mais econômico, ele vai diminuir bastante o valor. Então, nesse cálculo aí, hoje aproximadamente a prefeitura paga em torno de 400 até uns 500 mil reais assim, para a Copel, né? Então, a empresa IPFOC, né, estará responsável pelo pagamento, né, pelo gerenciamento de tudo ali. E os novos pontos também serão colocados. E tem muito mais tecnologia assim para frente, Thiago, na questão de outras melhorias, como em praças. Nós cobramos bastante referente, eu que sou do meio do esporte ali, né? Cobrei referente às quadras que nós temos de grama sintética, quase, né? Todo bairro aí tem uma quadrinha de grama sintética, então sempre dá problema também. Então a gente pediu também para eles estar à frente disso. Tem outras questões também, por exemplo, final de ano, Natal, eles também podem iluminar a cidade inteira, Thiago. Eles nos mostraram alguns projetos lá, cidades que ficaram lindas, né? Lógico que tudo isso é questão de uma conversação futura, né? Talvez aditivos e tudo mais, que vai melhorar mais pontos aí na nossa cidade, né? Como eu falei de segurança, eu vi uns outros pontos também que eles têm, tipo uns totens, nos pontos de ônibus, Thiago. Por exemplo, tá lá a senhorinha, tá ali a moça ali, né? Sai da faculdade para ir embora tarde da noite. E se ela se sentir ali insegura com alguma presença, né? Algo assim, vai ter um totem, né? Nesse ponto de ônibus que ela pode ir lá e acionar o botão e ela vai ficar sendo filmada ali, né? A todo tempo até ela embarcar, né? No transporte. Então, mas isso é só, eu já estou falando coisa lá para frente, né? Mas são tecnologias que trazem segurança e as cidades aí estão avançando, né, Thiago? E a nossa cidade também precisa ir para frente. Claro, Anderson, a gente já fica sempre, né, pedindo também apoio da população, porque vai vir tecnologia nova e a gente sabe que sempre tem uma meia dúzia, né, graças a Deus a maior parte da população são de pessoas ordeiras, pessoas trabalhadoras, mas sempre tem aquela meia dúzia que gosta, né, de aprontar, sair furtando, e já desde já, né, antes mesmo da empresa começar a atuar, para que a população também seja um fiscal, né? Não só cobrar do vereador, o vereador fiscaliza. Cada um pode fiscalizar frente à sua casa. Vê alguém danificando, vê alguém tentando cometer algum furto, achando, opa, isso vai ter um valor comercial, né, para querendo furtar, para que faça a denúncia. Porque senão, olha só, a gente passou 5 anos aí discutindo, aí vem a empresa, vai gastar um tanto, vai fazer a instalação, vai durar lá a iluminação 5, 10 dias e quando vê, cadê? Infelizmente já vai um indivíduo lá e querendo cometer furto, danificar, causar danos ao patrimônio público, quem isso que paga o cidadão, também é complicado, né? Então, desde já a gente tem que ter
essa noção e pedir que a população, cada um policie acho que a sua rua. Se cada um policiar a sua rua, acho que já fica já de bom tamanho, né? Para que a gente possa garantir essa iluminação, né? Você imagina, né? Todos 5 anos para arrumar, a empresa vai lá e coloca o poste na primeira semana, já, pum, já leva um inteiro. Aí é complicado, né? Você falou bem, Thiago. Se cada um fazer a sua parte, né? As coisas acontecem, as coisas mudam. Não é realmente só o vereador, só o prefeito. Eu sou um que cobro bastante a população. Às vezes as pessoas falam, nossa, Nerson, mas você como vereador, né? Às vezes você fala assim com o pessoal, porque a gente não visa questão de votos, questão de pensar na próxima eleição, né, Thiago? A gente preza pelas coisas corretas. Cada um tem que fazer a sua parte. E, infelizmente, o vandalismo, né, em nossas cidades, e a gente vê nos pontos de ônibus que é de vidro, que está tudo quebrado, nas academias ao ar livre, nos campinhos, né, Thiago? Ó, eu recentemente consegui ali um campinho pro bairro Rio da Areia e um campinho pro Rossio. Se você for lá ver, infelizmente, né, os dois estão na situação com as redes rasgadas, com as telas tudo cortada, os refletores queimados, quebrados, o portão, né, estouravam ali o portão e tudo mais. Então é complicado, né? Apenas uns ou os outros, né, que fazem isso e que prejudica, né, Thiago? Eu sempre falo assim, poxa, pensa comigo, Thiago. O pessoal cobra dos vereadores, né? Pô, cadê os vereadores? Cadê o prefeito aqui? Ó, meu bairro não tem nada. E você vai lá, entrega algo pro bairro, um exemplo, um centro comunitário. Entrega um campinho de grama sintética, entrega um parquinho. Daí passa ali um ano, o Thiago tá todo destruído. E daí é aquela coisa, vídeos, fotos, está abandonado, está abandonado. Mas quem que estragou, né, Thiago? Quem que danificou? Infelizmente, né, é a própria população ali, como eu falei, alguns que agem de má fé aí, e a prefeitura tem que estar remendando, tem que estar com manutenção, e isso prejudica toda a nossa cidade. Estou tendo aqui uma pergunta aqui do Márcio Santos, ele está perguntando aqui, e o São Sebastião como fica? Eu acredito que ele está se referindo aqui ali a questão da via que dá acesso ao São Sebastião, que é a Avenida Paula Freitas, né, aquele trecho que não tem iluminação. Tem uma coisa, a empresa já falou que você pode se comprometer em colocar a iluminação, acho que a partir do IFPR até a entrada do São Sebastião, que eles não tem uma iluminação, ou tem uma iluminação que é deficiente, né? Se você tem iluminação, ela vai ser trocada por LED, né? Até tem essa questão, alguns pontos pertencem, né, questão federal e tudo mais. Ali tem um projeto até, Thiago, tem até um recurso, eu vou me informar bem certinho, não lembro qual deputado agora, mas já destinou um recurso para ter ali toda a iluminação, para ter uma ciclovia ali, para ficar bem bonito, bem bacana aquele ponto ali do São Sebastião. Eu acho que ele quer se referir justamente à parte dessa ciclovia, que de fato ali, ela tem a iluminação na via da Paula Freitas, né? Claro que não é ainda LED, daí obviamente não é aquela iluminação boa, que acaba não refletindo para quem está na ciclovia e fica ali a questão do perigo, né? Os pontos que são do município, né, Thiago? Então esses serão todos contemplados. Interior também. O pessoal me cobra bastante referente àquele ponto também ali do Malon, que vai até o bairro Nossa Senhora das Graças. Pode reparar que no asfalto ali não tem iluminação até lá. E vamos dizer que faz parte da área urbana ali, né, Thiago? E eu também solicitei a um deputado federal a possível colocação, né, dessa iluminação ali. Também entrei com o pedido da iluminação na Serra do Bela Vista. Se você for ali perceber, não tem iluminação nenhuma. Além de ser que a estrada de chão que, né, a semana passada eu solicitei melhorias lá, até a prefeitura nos atendeu, fiz os agradecimentos, né, Secretaria de Obras, mas não tem poste nenhum ali, Thiago, não tem iluminação nenhuma. Então também entrei com a solicitação para que possa ser colocados postes, né, que o prefeito possa conversar com deputados estaduais, federais, mas que as coisas aconteçam, né, Thiago? Então tá aí, então, gente, é o que ficou decidido, tá? Ontem os vereadores aprovaram de forma unânime e agora, depois da assinatura dessa ordem de serviço, a empresa já começa a partir do mês que vem está trazendo a instalação e como o presidente do Legislativo nos informou, então 4 meses, 120 dias é o prazo para que a gente tenha a iluminação de qualidade União da Vitória. Então vamos lá, vamos contar, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até antes do Natal, então a cidade estará iluminada literalmente, né? Eu já vim até calculando ali, né, Thiago, falei para minha esposa, falei, ó, até o final do ano aí para a cidade estar inteira iluminada, né, vamos passar um Natal aí com a cidade iluminada.
E o mais interessante também, né, falar aqui, Thiago, até eu anotei algumas coisas, né? A empresa também estará gerando emprego, né? Emprego, renda aqui para nosso município, isso é muito bom, né? A cidade precisa disso também. Realmente, né? Porque vai precisar dessa mão de obra, a instalação, vai ser feita a troca das hastes, enfim, colocada na Manutenção, né? manutenção, enfim. E a gente então eles vão estar dando emprego para a gente daqui. Eles não estão trazendo gente de fora, né? Então, mais esse benefício que a cidade acaba ganhando, né? Sim, sim. Então, muito bem, Anderson. Desejar muito obrigado, tá, pela sua participação no Jornal da Manhã. Obrigado por tirar essas dúvidas e que o final feliz é o que a população de Nova Vitória esperava e merece, né? Nossa população merece ter essa iluminação de qualidade. Então, até antes do Natal, até meados de novembro ali, teremos toda a cidade em iluminação LED após todo esse imbróglio, toda essa batalha. Foram quase 5 anos aí de luta para que possamos chegar em um denominador comum, que é em benefício à população de Nova Vitória. Anderson, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Manhã. Os nossos microfones da Jovem Pan estão sempre à disposição aí dessas boas novas, dessas coisas boas em prol da população de Nova Vitória. Obrigado, Anderson. Thiago, eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, a você, ao Juliano, parceiros, amigos aí que eu ganhei também na política. E por fim, então, Thiago, eu quero aqui fazer os agradecimentos, né? Parabenizar o executivo também, né? Toda a sua administração pelo empenho, pela dedicação, por correr atrás, por, né, fazer essa comitiva aí de ir até Porto Alegre, de levantar dados, estatísticas, de tratar tudo com muita seriedade, né? Com comprometimento. Também os vereadores, né? Todos os vereadores, como eu falei, Thiago, foram bem responsáveis, vamos dizer assim, né? Não foi tudo atropelado, não, como a gente já falou no início lá. Os vereadores ali, né, várias e várias folhas para ler de contrato, pesquisas, dúvidas, né, foram tiradas ali, foram sanadas. E a gente espera isso realmente, que a empresa venha, né, Thiago, e faça o seu melhor pelo nosso município. Então, desde já, quero dar as boas-vindas aí, então, à empresa IP Foco. Como eu falei, vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda em nosso município. E esse compromisso que eles tiveram com nós, né, é isso que a gente espera. Tudo que a gente acordou ali no contrato, que apenas seja colocado em prática a partir de agora. E por fim, então, Thiago, eu até falei ontem, né, dos vereadores, até anotei algumas coisas aqui. Vereadores, né, de primeiro mandato ali, vereadores mais experientes, e isso é muito bacana ver essa amizade, essa parceria entre os vereadores, porque antigamente eram muitos, né, vereadores ali com interesses pessoais e interesses particulares, e hoje o que nós vemos é vereadores realmente empenhados, né, com a tecnologia, com o WhatsApp, Facebook. Então nós somos bastante cobrados, né, Thiago? E eu falei isso e volto a repetir. Eu quero, assim, deixar um legado, né, Thiago? Um legado de coisas boas aí para o nosso município. Buscar sempre fazer o nosso melhor com transparência, aí trazendo sempre a verdade a todos os munícipes de União da Vitória.